Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Tainá, eu sou estudante de História e nesse vídeo aqui eu quero dividir com vocês algumas indicações de literatura feminista, porque eu sou feminista e eu gosto muito de falar sobre esse assunto. Então eu tenho 3 livros aqui hoje que podem ajudar quem está se aprofundando, né? Quem ainda está no início, engatinhando nesse universo. Lembrando que você não precisa se declarar feminista ou entusiasta do feminismo se você quer aprender sobre ele, até porque eu acho que quem critica deve conhecer primeiro. Então, eu convido qualquer pessoa que queira saber um pouco mais sobre esse tema a entender um pouco esse mundinho, tudo bem? Para você compreender o feminismo como fenômeno social, você tem que entender primeiro o quê? O machismo, óbvio, né? Porque se não fosse o machismo, não existiria o feminismo. E uma coisa não é contrária à outra, né? Porque o machismo, ele é aquele sentimento de superioridade que uma pessoa pode sentir em relação a outra por ser homem, né? Só por esse fato. E o feminismo não, ele é uma busca pela emancipação da mulher através da equidade, tá? Lembrando que equidade é diferente de igualdade, mas isso fica um assunto para outro vídeo. Existem livros que falam sobre feminismo de forma técnica, existem livros que falam sobre feminismo de forma pragmática e existem livros, que é o que eu chamo de literatura feminista, que são livros de ficção que mostram como que o feminismo, né, e o machismo agem na nossa vida. Esses 3 livros é esse terceiro caso, tudo bem? Para começar, eu vou mostrar esse livrinho aqui que eu comprei recentemente, tá? É o Papel de Parede Amarelo, tá? Esse livro aqui, ele é antigo, só que ele não é muito repercutido. Ele fala da história de uma mulher que ela começou a ter inquietações, né, angústias que a incomodavam muito. Mais antigamente, a gente não tinha a noção que a gente tem hoje em dia das doenças mentais, dos transtornos mentais. A gente não tinha um diagnóstico de depressão, bipolaridade, essas coisas. Então a pessoa era só tida como louca. E a mulher, né, nesse histórico, né, de machismo ao longo do tempo, ela também sempre foi tida como louca, irracional, não por todos, né, mas pela grande maioria da sociedade machista, porque assim era mais fácil invalidar a sua palavra. Esse livro fala mais ou menos sobre isso, entendeu? E nesse caso, né, é uma história fictícia, é de um casal que o homem, né, por ser médico, tenta invalidar a mulher, né, tenta silenciá-la através desse diagnóstico, né, que ele a trata como doida. Esse daqui é um clássico da literatura feminista, tá? Ele não é um livro muito famoso, mas dentro do feminismo ele é muito conhecido. E eu indico para você começar. Olha só, esse livro é super pequenininho, super fino. Em uma noite você lê ele, entendeu? Eu li ele acho que em 2 horas. Então, se você quiser começar, começa por ele, tudo bem? Agora, o segundo livro que eu quero indicar, nossa, ele é muito legal, tá? E assim, o ritmo dele não é muito legal, mas o final, gente, é sensacional. Bom, vocês já devem ter ouvido falar no Conto da Aia. O Conto da Aia é um livro da década de 80, mas que recentemente começou a ficar em voga por causa da série O Conto da Aia. E essa série, ela está sendo exibida, acho que por um canal ou um serviço de streaming tipo Netflix, mas eu acho que aqui no Brasil não tem, acho que é um tal de Hulu. Eu não sei nem como é que pronuncia, mas eu vou deixar escrito aí na tela. Enfim, eu consegui a série baixando, tá, gente, né? Torrent, mas essa série, ela tem sido muito falada e ela começou a ficar no auge aqui no Brasil na época que a bancada evangélica queria criminalizar o aborto até em casos de estupro, ou seja, no caso que o aborto seria considerado crime em todos os casos. E atualmente não é, né? O aborto é considerado crime quando a mulher quer exercer o seu direito sobre o seu corpo. Mas, né, enfim, isso é questão para outro assunto. Esse livro, né, e essa série começou a ficar em alta por causa desse absurdo legislativo que foi proposto há um tempo atrás. E atualmente
né, tá tendo muita discussão a respeito disso. Inclusive, né, nossas hermanas argentinas estão conseguindo essa vitória, esse avanço da descriminalização do aborto. E esse livro fala um pouco sobre isso, porque esse livro ele é considerado uma distopia. A história aqui inserida, ela é como se fosse num universo totalmente diferente do que a gente vive atualmente. E eu acho isso o máximo. Eu adoro ver filmes e livros que falam sobre universos assim que, sabe, totalmente diferente. Tipo, eu adoro The Walking Dead, Jogos Vorazes, essas coisas, sabe, que faz a gente ficar pensando, nossa, como seria diferente a nossa vida. Né? No caso desse livro aqui, ele vai contar a angústia de uma mulher que está submetida a uma sociedade distópica, altamente machista, altamente cristã, né? Porque o cristianismo também ele relativiza muitas práticas machistas, né? E até às vezes encoraja, infelizmente. E no caso desse livro, no final que é explicado como que a sociedade que essa moça está vivendo chegou a esse momento, a essa confusão, né? Onde direitos e liberdades individuais são totalmente desrespeitados. Então eu indico muito o conto da Aya, tá? Se joguem de cabeça. Ele, assim, ele parece meio chato no início, mas depois que vai chegando pro meio, pro final, vai ficando, tipo, maravilhoso. E o final é sensacional, tá? Recomendo muito. Agora, pra finalizar, gente, eu fico até arrepiada de lembrar. Sabe como é que é falar de um livro e ficar arrepiada? Enfim, tem um livro, né, que eu quero recomendar. Eu deixei ele por último, que pra mim ele é o melhor de todos. Ele é sensacional. Tem o filme também, mas o filme não chega nem aos pés da profundidade que é esse livro, que é A Cor Púrpura. Gente, esse livro é sensacional. Tipo, eu fico até, sabe, até mexe comigo. Eu chorei quando li, ele é maravilhoso. E ele também é parecido com o conto da Aya. Começa meio chato, mas depois você não consegue parar de ler. E no meu caso, eu não conseguia parar de chorar. O livro A Cor Púrpura conta a história de uma menina, né, a personagem principal, que é a Sally, que é interpretada pela Whoopi Goldberg no filme, né? E essa menina, a Sally, ela teve uma infância muito sofrida. Já assim, na infância, né, na pré-adolescência, ela foi obrigada a casar com um homem e foi separada da irmã dela, que era a pessoa que ela tinha mais apreço, né? Ela se dava muito bem com a irmã, mas infelizmente elas foram separadas. A Sally, né, a Whoopi Goldberg, ela teve um destino muito difícil. Ela se casou com um homem muito mais velho, que a violentava, obrigava ela a cuidar dos filhos dele e até, como é que se diz? Meio que forçou que ela cuidasse da amante dele. E nesse interim, né, a irmã dela, que tinha sido separada dela, teve um outro destino, que eu não vou falar para não dar spoiler, mas a irmã dela se comunicava com ela através de cartas. Então, esse livro aqui, ele é basicamente cartas. No início, a personagem principal, né, a Sally, enviando cartas para Deus para contar sobre a vida dela. E, e da metade para o final, ela se comunicando com a irmã dela através de cartas. Gente, é sensacional. O filme não tem nem comparação com o livro, tá? O livro é muito mais profundo. Existem coisas que foram cortadas no filme, que assim, que eu também acho muito legal o filme, eu acho que você deve ver depois. Mas o livro é assim, eu fico pensando assim, que se eu não tivesse lido ele sabendo da profundidade dele, eu iria me arrepender muito. Então eu super recomendo A Cor Púrpura, tá? Inclusive no livro fala o significado desse nome, por que que esse nome foi escolhido, A Cor Púrpura, e no filme não tem nada sobre isso. Enfim, é sensacional. Fora que o filme também, né, gente, tem um elenco maravilhoso. Se você vê, é a Whoopi Goldberg, Danny Glover, sabe? Só gente top. Até a Oprah Winfrey tem uma personagem que é sensacional, que ela, tipo, é ótima, faz todo sentido nesse livro, mas no filme fica de uma forma muito rasa. Esse livro aqui também fala muito sobre a questão do racismo, né? Do racismo estrutural, não é aquela coisa assim da mera troca de ofensas, mas como que ele age dentro da sociedade, como ele está implícito nas pequenas coisas. Então eu recomendo muito A Cor Púrpura, tá?
Para quem é estudante de ciências humanas, vai se deliciar, para quem gosta de ler. E, enfim, acho que eu me empolguei muito fazendo esse vídeo, porque eu adoro ler, eu adoro a temática feminista e eu adoro conhecer um pouco mais sobre isso, porque eu acho que isso pode me tornar uma pessoa melhor. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se você gostou, deixa um like aí, tá? Para contribuir, se inscreve no canal. Quem quiser me adicionar lá no Face também fica à vontade, porque eu adoro conversar. Eu faço faculdade à distância, então eu não tenho muito com quem conversar, né? Tô uma carente online. Tá bom? Espero que tenham gostado. Um beijo. Tchau, tchau. Não esquece do like.